O que você acha de se casar com uma pessoa apenas por dinheiro? Sem ver o rosto, sem conversar antes? Não parece nada bom, não é? Pois a protagonista de uma história que circula pela internet mostra exatamente isso. Eu não sei se é verídico, mas ele passa uma mensagem muito interessante. Aqui é o Ivan Lima e é um prazer ter você aqui comigo. A história começa com um nome: Tiffany Fletcher. Ela era aquele tipo de garota que se destaca na multidão. Bonita, inteligente e cheia de sonhos. Mas uma coisa que poucos sabiam era como Tiffany era batalhadora. Desde pequena, ela começou a enfrentar situações que muitas crianças nem sonham em passar. Por exemplo, aos 5 anos, ela perdeu a mãe para uma doença muito grave e ficou apenas com o pai por 2 anos. Até que ele se permitiu amar novamente e casou-se com uma mulher chamada Andrea. Ao menos no início, Andrea era uma pessoa muito boa com Tiffany e não se incomodava que a pequena a chamasse de mãe. Mas quando a situação parecia caminhar para um lindo futuro, outra infelicidade surgiu na vida dela. Logo depois de fazer 9 anos, ela recebeu a notícia de que o pai morreu em um acidente. Só que ela não ficou completamente sozinha. Andrea tomou para si a responsabilidade de cuidar dela. E graças à grande casa e uma boa quantia em dinheiro que o pai havia deixado, as duas podiam ficar bem por um tempo. E isso realmente deu certo. Só que não demorou muito para que Andrea mudasse a forma de tratar a pequena Tiffany. Além de não demonstrar mais carinho, a madrasta começou a tratá-la muito mal. E para piorar a situação, Andrea se casou com outro homem. E em pouco tempo, os dois torraram todo o dinheiro que o pai da menina havia deixado. O conforto que eles queriam para a vida era tamanho que Tiffany acabou se tornando uma espécie de serva da casa, responsável pela limpeza, organização e até mesmo de cuidar dos filhos da madrasta. Esse último ponto, na verdade, não era um problema, já que os adultos eram irresponsáveis demais e ela não iria deixar as crianças sem cuidados. Sem dinheiro suficiente para continuar com a vida de luxo, a madrasta e o marido obrigaram Tiffany a trabalhar nas ruas para levar o dinheiro para casa. É verdade que ela poderia muito bem ter fugido e talvez conseguisse encontrar um caminho melhor sozinha, mas ela tinha a pena dos meio-irmãos e temia pelo que poderia acontecer com eles se vivessem apenas com a mãe. Só que as coisas precisaram mudar quando sua irmã mais nova ficou doente. E a família teve que comprar medicamentos muito caros. Tiffany conseguiu um emprego em uma cafeteria. E por mais que o dinheiro não fosse o suficiente para dar uma vida boa, ela já conseguia ajudar a irmã. Foi então que um telefonema mudou tudo. Tiffany estava trabalhando quando o padrasto ligou e disse, sem hesitar, que havia encontrado um homem para ela se casar. Simples assim. E sabe o motivo? O homem pagaria muito dinheiro à família no dia do casamento. O padrasto até disse para Tiffany que ela não precisava se preocupar, pois o homem vinha de uma família muito rica, como se isso fosse tranquilizar a pobre garota. Quem ficaria feliz em saber, de repente, que vai se casar com uma pessoa desconhecida? Não se sabe ao certo em qual cidade se passou a história, e muito menos em que ano, mas é provável que esse tipo de arranjo de casamento fosse bastante comum na época. De qualquer forma, isso não tirava o desconforto que a pobre garota passou. Tiffany tinha acabado de atingir a maioridade, mas isso não quer dizer que ela já estava pensando em casamento. Embora dividida, ela via uma luz no fim do túnel. O matrimônio poderia ajudar a pequena irmã. Certo dia, um carro de luxo parou em frente à cafeteria para buscar Tiffany e levá-la para casa. O carro, é claro, pertencia ao futuro marido dela. E, para a surpresa dos mais próximos, o motorista informou ainda que o noivo não queria que ela trabalhasse mais. No caminho para casa, o motorista percebeu que Tiffany não parecia muito animada com toda a situação
e perguntou a ela o porquê de estar tão triste. Afinal, a vida dela mudaria para melhor. A jovem apenas sorriu e perguntou de volta como era o seu futuro marido, com a esperança de descobrir um pouco mais pelos olhos de outras pessoas. O motorista foi breve e disse apenas que ele era um homem bom, mas que ela precisava conhecê-lo pessoalmente para tirar as próprias conclusões. Ao chegar em casa, Tiffany percebeu algumas mudanças. Olha só, roupas novas para toda a família, materiais escolares para as crianças e até um notebook para que cada uma pudesse estudar. Quanto à irmãzinha, ela não só ganhou os remédios que precisava, como também tinha uma enfermeira particular. Tiffany acabou ficando dividida. Ela estava triste por ter que desistir de seus sonhos, mas estava bastante feliz por ver os irmãos em melhores condições. Uma semana se passou e o motorista apareceu para buscá-la de novo. Dessa vez, os dois foram comprar o vestido de noiva. Mesmo surpresa, Tiffany foi com ele para uma loja no centro da cidade. Uma loja com vestidos exclusivos, onde os mais baratos custavam alguns milhares de dólares. Aquilo tudo era um absurdo aos olhos da garota, e ela chegou a insistir que não era necessário gastar tanto dinheiro em apenas um vestido. Mas o motorista disse que o patrão ordenou explicitamente que a roupa fosse comprada naquela loja. Não foi fácil, mas Tiffany conseguiu escolher o vestido mais barato. Em seguida, ela e o motorista foram comprar algumas joias e maquiagens em lojas que também cobravam o olho da cara. Depois de voltar para casa, 5 dias se passaram e finalmente chegou a data do casamento. Só que ainda tinha um probleminha. Ela não fazia ideia de como era o rosto do futuro marido. Mais uma vez, o motorista foi buscá-la, dessa vez para levá-la a uma nova fase da vida. Tiffany tentava esconder, mas dava para ver o quanto ela estava desesperada com a situação. A noite anterior tinha sido apenas de choro, um choro que deixou vestígios no rosto dela e que foram camuflados com maquiagem. Mas de nada adiantou, pois a jovem voltou a chorar dentro do carro. Depois que o motorista percebeu e perguntou o que estava acontecendo, Tiffany explicou que chorava porque não queria perder a vida em um casamento. Ela desabafou, dizendo que queria ter estudado, queria ter escolhido como viver a vida e, o mais importante, com quem se casar. Na parte da frente do carro, o motorista manteve o olhar fixo na estrada e disse apenas que entendia o que ela estava passando. Acabou que, no meio do caminho, os dois toparam com um congestionamento causado por um acidente. Um pouco mais à frente estava uma menina gravemente ferida, esperando por ajuda. Tiffany prontamente pediu para o motorista parar o carro e foi correndo até ela. A jovem não se importava se estava atrasada ou se sujaria o vestido de noiva. Ela só queria ajudar a menina. Tiffany tratou de pegar a garotinha acidentada e a levou com o motorista para o hospital mais próximo. Somente depois que ela foi atendida pelos médicos é que a jovem voltou a pensar no casamento. O casamento para o qual ela estava bastante atrasada. O motorista a levou correndo para a cerimônia e, ao descer do carro, várias pessoas a olharam com cara de espanto. Bem na frente do vestido havia uma mancha bem grande de sangue, deixada no momento em que ela pegou a menininha nos braços. Mas Tiffany não se importou. Ansiosa para se casar de uma vez, ela perguntou, quase chorando, onde estava seu futuro marido, e ouviu da madrasta que ele estava atrás dela. Sim, o homem com quem ela iria se casar era o tal do motorista. Ele chegou perto dela e disse baixinho o suficiente para apenas os dois escutarem. Tiffany, sinto muito por tudo que você passou. Quando seu padrasto falou de você, eu fiquei muito interessado. Você parecia ser uma mulher linda, mas mesmo depois de decidir me casar, eu precisava saber como você realmente era. Depois de presenciar tudo o que você passou,
e como se dispôs a salvar aquela garota que você nem conhecia, mesmo que isso tenha estragado o caro vestido. Olha, eu serei o homem mais sortudo do mundo se tiver uma mulher como você como esposa. Isso é claro, se você decidir me aceitar. Aquilo pegou Tiffany de surpresa. Afinal, o homem estava disposto a não levar adiante o casamento, se ela não quisesse. Ele disse ainda que, se esse fosse o caso, ele esperava ao menos ser amigo dela. Percebendo o espanto da madrasta e do padrasto, o homem ainda disse que, mesmo sem casamento, ele ajudaria Tiffany a ficar com a casa que era dela por direito e contrataria advogados para que ela conseguisse a guarda dos irmãos. Não houve casamento naquele dia, mas o tempo tratou de unir Tiffany e o homem que se chamava Anthony. Os dois perceberam que não podiam ficar um sem o outro e então se casaram do jeito certo, com os corações no lugar. Juntos, eles tiveram um filho, recuperaram a casa e ainda conseguiram a guarda dos irmãos. Será que podemos dizer que eles viveram felizes para sempre? Ou é clichê demais? Bom, essa pergunta eu deixo para você. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!